Pitágoras, quem foi? Pitágoras foi um filósofo importante daquele período que a gente designa como pré-socrático. Então ele nasceu na Grécia, numa cidade chamada Samos, mas muito cedo migrou para o sul da Itália, em Crótona. E lá ele criou, digamos assim, uma certa seita, um monte de discípulos que seguiam horários rigorosos e tinha alguns comportamentos bastante excêntricos. A alimentação dos integrantes da seita do Pitágoras era a base de pão de mel e formiga. Eca! É dado a ele o crédito de ter criado o termo filosofia, ou seja, o amigo do saber. Então ele tinha uma grande preocupação e criou uma história interessante sobre as Olimpíadas gregas da época. Ele dizia que havia 3 tipos de espectador. O primeiro era o comerciante, que ia lá para, enfim, fazer negócios durante os jogos, os atletas, que iam para competir, e os observadores, que era o público, que ia para filosofar, para teorizar as coisas. Então a filosofia e o conhecimento não pode ter uma função prática, não pode ter uma função comercial. Isso já está em Pitágoras, ou seja, quem observa o mundo, quem teoriza a realidade, tem que ter uma única preocupação, entender as coisas para elevar o conhecimento. Então é dado a ele o crédito de ter oferecido à humanidade esse conceito de consciência, esse conceito de filosofia e de saber, algo desprovido de qualquer interesse mesquinho e particular, mas que enalteça a comunidade. Enquanto boa parte dos filósofos do seu período discutiam qual elemento era o mais importante, o fogo, a terra, o ar, a água, ele dizia que o importante era quantificar isso por números, que era a expressão do universo, e equilibrar todos eles numa razão, digamos assim, humana, numa razão possível ao bom viver, ao bom senso. Então, não era o fogo o elemento vital, a água o elemento vital, mas o equilíbrio entre esses elementos que gerariam o universo, que é a expressão numérica de um ato matemático. Então, a matemática para ele não eram números e contas, mas a própria expressão do mundo. Ele descobriu uma coisa, que a grossura das cordas musicais, e a possibilidade que elas tinham em termos de extensão, daria o tom da nota, E daí a gente tem as cordas do piano, a gente tem as cordas do violão e a gente vê que elas têm variações, tanto no comprimento como na espessura, porque ele percebeu que o timbre, o tom, o agudo ou o grave de cada nota estava muito ligado à distância que as cordas teriam entre si, a distância que as cordas teriam em relação às suas extremidades e, sobretudo, a sua espessura. Então, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aquelas coisas todas com sustenidos e bemols, notas, acordes, arpejos, de uma certa maneira, nascem de algumas descobertas ainda muito primárias, mas que Pitágoras e os seus discípulos fizeram lá no século V a.C. A contribuição à filosofia, à matemática e mais ao rigor, à disciplina, ao conhecimento, torna uma figura ímpar, o nome de uma instituição. Fui eu que negociei a aquisição dessa faculdade, conheci a faculdade sob o ponto de vista do que ela tinha de melhor, do que ela tinha como necessidade de melhoria, e quando foi agora, em janeiro desse ano, janeiro de 2009, que a faculdade precisava de uma remodelação, precisava de uma revitalização, me chamaram e falaram assim, olha, é um desafio diferente do que você vinha fazendo, você deixa de fazer esse trabalho corporativo para o grupo todo, vai voltar a se focar exclusivamente numa faculdade, mas é um momento importante para nós. É um aprendizado para mim, pessoalmente, é muito rico compreender tudo isso, mas eu acho que é um aprendizado para o grupo como um todo, inclusive para os próprios professores que estão aqui trabalhando conosco hoje, os coordenadores, para vocês, alunos, de uma maneira geral, o que eu acho importante de dizer é o seguinte: a instituição de ensino, seja ela qual for, Pitágoras como um todo, ou Pitágoras de Londrina, ou uma universidade estadual, como é o caso da UEL, não pode, por ser transmissora de conhecimento, ter a prerrogativa de se sentir a dona do saber. Então, ela tem que ter a humildade de reconhecer que todo e qualquer projeto educacional, ele vai ser construído dia a dia. Então, os erros fazem parte dessa trajetória. Ser humano é errar. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra. A nossa intenção é fazermos com que a faculdade cresça sob o ponto de vista acadêmico, cresça sob o ponto de vista da inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho e que vocês, ao formarem, que o nome Pitágoras sirva como uma credencial positiva. Por quê? É uma instituição que hoje tem, o grupo como um todo, tem hoje 27 faculdades espalhadas pelo Brasil. Na medida que nós tivermos
um referencial de qualidade que possa ser reconhecido nacionalmente, nós certamente teremos também uma vantagem, que é, se é do Pitágoras, a gente sabe que eles detêm esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes que são necessárias para ser um bom profissional. Existem coisas que acontecem na nossa vida que têm uma motivação que às vezes a gente não compreende. Mas o destino da gente somos nós que fazemos com linhas de atitude. Eu acredito no acaso, mas eu acho que se o vetor desse acaso é positivo ou negativo, vai depender muito da forma como a própria pessoa se comporta. Como eu falei pra você, vira aqui e olha lá, interage com as duas. Normal, nós somos normais. Mas pra televisão você vai ter que ser uma coisa hiperreal. Vocês estão assistindo o que eu já fiz? Agora nada, tem a vassourinha ainda. Poxa, né? Bom, hein? Vai me jogar. Pra não perder o áudio. Fazer o quê? Você está aí? Jimmy Jazz, got out the years in them chuck off his head.